Abra comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Hoje eu quero falar sobre a sua casa. Diga para quem está desse lado, ele vai falar sobre a nossa casa. Horrível, abra a sua boca, diga para quem está do seu lado, ele vai falar sobre a nossa casa. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Mentira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Isso chama pós-Covid. Eu estou trocando as palavras, o nome das pessoas, mas eu ainda sei o meu nome. É João, não é? Atos dos Apóstolos 2, 2, acharam? De repente, veio do céu um ruído, como um vento de furacão, e encheu a casa onde estavam alojados. Diga comigo, a casa onde estavam alojados. Fala para quem está do seu lado, a casa onde estavam alojados. Fala para quem está do outro lado, a casa onde estavam alojados. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Em 1962, o Papa João 23 convocou o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II começou em 1962 e terminou em 1965. Já não era mais o Papa João 23, agora era o Papa Paulo VI. Imagina comigo um concílio que começa em 62 e termina em 65. Começa com um Papa e termina com outro Papa. Diga comigo, 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Quando o Concílio Vaticano II terminou, gerou um documento bem grosso, chamado Compêndio Concílio Vaticano II. E no parágrafo 87 está escrito assim: não é a família que olha para a igreja, é a igreja que olha para a família para entender o amor de Deus. Deixa eu explicar. Hoje nós conhecemos o templo como paróquia, igreja. Após a passagem do Mar Vermelho, nós conhecemos os israelitas como sinagoga. Antes da passagem do Mar Vermelho, nós conhecemos como templo. Portanto, nós vamos achar na Bíblia a palavra igreja, no Antigo Testamento sinagoga e antes do Mar Vermelho, templo. Mas quando Deus criou no livro do Gênesis todas as coisas, a princípio Ele não criou uma sinagoga e nem um templo. Ele criou uma família, Adão e Eva. Então, matematicamente, quem veio primeiro? A igreja ou uma casa? Uma casa. Portanto, o Concílio Vaticano II disse que para você entender algumas coisas na sua paróquia, você precisa olhar para dentro de uma casa, para você entender entre o amor de um homem e mulher, assim como Jesus ama a igreja. Isso é carta de São Paulo aos Efésios capítulo 5, ensinando como é que Jesus ama a igreja. É assim que o homem deve amar sua esposa, e como é que a igreja ama Jesus, é assim que a esposa deve amar o seu marido. É um paralelo maravilhoso dizendo que algumas coisas na igreja, para você entender melhor, você terá que entender como funciona uma família. Quem me ouve, diga amém. Liga para a chuva não, olha para mim e se liga, olha para mim e se liga. Então, para você entender como funciona uma paróquia, você precisa entender como funciona uma família. É estranho, mas é lindo o Concílio Vaticano II dizer que precisamos, a igreja, enxergar uma família para saber como é que ela deve funcionar. O tempo passa e então começa o papado de São João Paulo II.
Sem dúvida nenhuma, um dos papas mais queridos da história da igreja, tido também como Papa das Famílias. Ele lançou um documento chamado Amoris Consócio, e nesse documento ele diz que a família é uma igreja doméstica. Diga comigo, a família é uma igreja doméstica. Vai montando quebra-cabeça comigo. Se o Concílio Vaticano II diz que a igreja precisa olhar para a família, para entender como é que a igreja deve viver, agora um outro Papa, é o terceiro, já não é João 23, nem Paulo VI, agora é João Paulo II, ele diz que a família também é uma igreja. Qual que é o raciocínio dele? O casal vai para a missa, quando termina a missa, o casal vai viver aquela missa dentro de casa, daí 7 dias ela vai de novo para a missa, e quando termina a missa, acontece uma bênção, que todo mundo chama de bênção final, mas na verdade é uma bênção de envio, porque termina a missa e começa a missão. Então a missão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente volta para a missa e continua a missa, e volta para missa e continua a missa. Então o Papa entendeu que se tudo aquilo que acontece na missa do domingo continuar acontecendo na sua casa nos outros dias da semana, então a sua casa é uma extensão da missa. Se a sua casa é uma extensão da missa, a paróquia é a igreja templo, e a sua casa é uma igreja doméstica. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Espera aí, se o Concílio Vaticano II diz que a igreja precisa olhar para a família, para entender o amor de Deus, agora o Papa João 23 diz que o Papa João Paulo II diz que a família é uma igreja doméstica, portanto, a sua casa é uma extensão da sua paróquia. Tanto é que na igreja existe um altar, e na sua casa tem 2 altares. O primeiro altar é a cama do casal, que tem que ser santo e imaculado, e aquilo que acontece santo na cama do casal é tão santo como a Eucaristia, porque é um sacramento chamado matrimônio, celebrado no altar que é a cama, assim como o sacramento da Eucaristia celebrado no altar da igreja. E o segundo altar que tem a sua casa é a mesa do jantar, onde o sacerdote, que é o pai, senta na ponta da mesa, conduz a oração, abençoa os alimentos, e a esposa olha para os filhos, como diz o salmista, e vê ali os filhos como um rebento de oliveira ao redor de sua mesa. Portanto, a igreja enxerga a família como o primeiro protótipo do que deve ser a igreja. E agora o Papa João Paulo II diz que a igreja enxerga a família, porque a família é uma igreja doméstica. Portanto, não há diferença entre aquilo que acontece dentro da sua paróquia e aquilo que acontece dentro da sua casa. Claro, eu não estou dizendo que você não precisa de ir na igreja, não estou dizendo que você não deve ir para a missa, não é esse o discurso. Eu estou dizendo que a sua casa é santa, eu estou dizendo que a sua casa também tem altar, eu estou dizendo que acontece uma Eucaristia também dentro da sua casa, eu estou dizendo que a sua paróquia espelha na sua casa para entender o amor de Deus, olhando para o homem e para a mulher. Eu entendo que a sua paróquia, ao fazer um trabalho com a catequese, com os coroinhas, com os sacristãos, está olhando para a sua casa, tentando entender como é que funciona a santidade da sua casa. Eu preciso que você decore nessa noite: a minha casa é uma igreja, a minha casa é um santuário, a minha casa é um templo, a minha casa é santa, a minha casa é a casa de oração. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Bate no seu peito e diga: eu estou entendendo, Moisés. A minha casa é um lugar sagrado, assim como a paróquia é um lugar sagrado, assim como a sinagoga é um lugar sagrado, assim como o templo é um lugar sagrado, a minha casa é santa. Deus levantou a minha casa, porque Ele quer habitar na minha casa.
Onde que isso está escrito? O Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Se você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. E o Pai do céu pessoalmente vai até o seu quarto para ouvir a sua oração. Pode aplaudir. É isso. É isso. Diga para quem está do seu lado: se você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, ora no pé do altar que é a cama, e o Pai que está no céu virá pessoalmente para receber a sua oração. Agora você entende por que a sua casa é uma igreja doméstica. E agora você entende por que o concílio diz que a igreja espelha na sua casa, para entender o amor que Deus tem por cada um de nós. Pode aplaudir mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Pergunta para quem está do seu lado: por que ele está falando isso? Acompanha comigo aqui alguns raciocínios. Quem foi o maior rei que a Bíblia já viu? Davi. A Bíblia diz que para ser rei, Davi aos 17 anos recebeu o Espírito Santo no templo. Mas antes de receber no templo, recebeu em praça pública. Mas antes de receber em praça pública, porque foram 3 unções, ele recebeu a primeira unção na sala da sua casa. Imagina comigo um menino de 17 anos na frente do seu pai Jessé e a sua mãe e dos seus 7 irmãos. Então a Bíblia diz que o sacerdote Samuel está com o chifre cheio de azeite, entra na sala da casa de Davi. Deus escolhe Davi e então ele entorna o chifre de azeite na cabeça dele. Primeiro ele recebe em casa, depois ele recebe na praça, depois ele recebe no templo, e ele se torna o maior rei que o mundo já viu. Tanto é que Jesus será chamado o filho de Davi. Mas como é que tudo isso começou? Bate no seu peito e diga: na sala da sua casa. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Acompanhe o raciocínio. A Bíblia diz que o arcanjo Gabriel foi até a casa da Virgem Maria em Nazaré perguntar se ela aceitava ser a mãe do Salvador. Ela diz: como se dará isso, porque eu não conheço homem algum? Então Gabriel diz: o Espírito do Senhor descerá sobre ti. E ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria não recebeu o Espírito Santo dentro de uma igreja. Maria não ficou grávida de Jesus dentro de uma igreja. Tudo isso aconteceu, diga comigo, na sala da sua casa. Bate no seu peito, diga: na sala da sua casa. Acompanhe o raciocínio comigo. A Virgem Maria sobe até as montanhas e vai até a casa de Isabel e Zacarias. Isabel estava grávida de um bebê. O nome desse bebê é João Batista. A igreja até o ano 67 só batizava adultos. A partir do ano 67 passou a batizar bebês, mas a igreja nunca batizou feto. A igreja não pode batizar gente antes de nascer. Mas a Bíblia diz que a Virgem Maria entra na casa de Isabel, e quando ela cumprimenta Isabel, João Batista ficou cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe. Ele é a única criatura da face da terra que ficou cheio do Espírito Santo antes de nascer. Isso não aconteceu na rua, não aconteceu na praça, não aconteceu no templo. Isso aconteceu, diga comigo, dentro da sua casa. Acompanhe o raciocínio comigo. A Bíblia diz que a Virgem Maria estava com os apóstolos. Havia 120 pessoas naquele lugar. O nome desse lugar é cenáculo. E o que está acontecendo aqui
é Pentecostes. É interessante que eu já tive a oportunidade de ir na Terra Santa. Na Terra Santa, todos os lugares que alguma coisa bíblica aconteceu se transformou em basílica, santuário ou catedral, menos um lugar, que é a sala do cenáculo, porque o lugar que aconteceu o Pentecoste não virou nem catedral, nem basílica, nem santuário, porque não é patrimônio público. O cenáculo é a sala, o segundo andar da casa de uma família. Os exegetas dizem, e a história diz, que pode ser que seja a sala da casa dos pais de São João, o evangelista. Não é assunto para agora. Eu posso te dizer é que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, diga comigo, na sala de uma casa de família. Não, então você está entendendo, diga comigo, Davi em casa, Maria em casa, João Batista em casa, Pentecostes em casa, Concílio Vaticano II, casa, Papa João Paulo II, casa. Logo nós concluímos nessa noite que o lugar mais privilegiado que você deve estar no dia de hoje é morando naquele lote, naquela casa, naquele cômodo, que às vezes está com infiltração, que às vezes está faltando reboco, que às vezes nem é seu, às vezes é o fundo da casa de alguém, talvez até você mora alugado, mas eu estou aqui nessa noite de chuva para dizer que lá é uma igreja doméstica e a presença de Deus está por excelência neste lugar. Esse ano eu estou celebrando meu jubileu de 25 anos como pregador. Me pergunta qual é o maior sonho que eu tenho depois de cada pregação. Não, horrível. Agora que a chuva parou, que eu não preciso gritar mais. Fala para mim, Moisés, qual é o maior sonho depois que você acaba de pregar? Voltar para casa. Então eu já quero começar essa noite te corrigindo, porque há 1 ano e 8 meses atrás explodiu a pandemia no mundo, mais ou menos 14, 15 de março do ano passado. E aqui não é discurso nem ideológico, nem de esquerda, nem de direita, isso aqui é uma pregação. A frase mais ouvida nos nossos dias foi: fique em casa, fique em casa, fique em casa. O detalhe é que nós somos cristãos, diga aleluia. Só que a gente começou a amaldiçoar a casa da gente. A galera abriu a boca e falou: eu não aguento mais ficar em casa, parece um presídio. Uma vida inteira você foi no seco Jericó, pedindo a Deus para libertar a sua casa. Quando foi para ficar em casa, você disse que a sua casa era um presídio? E eu escutei muitas pessoas dizendo: eu não aguento mais menino dentro de casa, eu não aguento mais aula online, eu quero mandar esses meninos para casa da avó, para casa da sogra, para casa de alguém. Eu não aguento mais marido dentro de casa, ele precisa arrumar um serviço, que eu não aguento, eu não consigo mais, eu não consigo. Gente, a rebelião não era trabalhar, a rebelião não era pagar a conta, a rebelião não era máscara, a rebelião é: que porcaria é essa que eu tenho que ficar em casa? Gente, mas a sua casa é um templo, é um santuário, e você começou a rogar praga na sua casa, amaldiçoar a sua casa, reclamar da sua casa. E nesses tempos de 1 ano e 8 meses de pandemia, alguns viciaram em Netflix, outros viciaram em outras séries, outros viciaram em celular, outros viciaram em televisão, outros viciaram em falar nada. Mas o que mais me preocupou é: nós começamos a amaldiçoar a nossa própria casa, porque parecia um desaforo ter que ficar na nossa própria casa. É a mesma coisa de você reclamar que está dentro da igreja com o sacrário aberto, Jesus sorrindo para você, e você dizer: alguém me tira dessa porcaria aqui, porque eu não aguento mais sacrário aberto e igreja. Foi isso que nós fizemos durante a pandemia. Quem está me ouvindo?
E nessa noite você vai ter que cancelar essa maldição que você mesmo lançou sobre a sua própria casa. E você vai ter que renunciar todas as vezes que você abriu a boca imaturamente para comparar a sua casa com presídio, com favela, com muquifo, com barraco. Porque a partir de hoje, quando alguém perguntar sobre a sua casa, você vai dizer: a minha casa é uma bênção. A minha casa é casa de oração, é casa de profecia, é casa de vitória. Primeira coisa que eu quero de você, portanto, é que você hoje, comigo aqui, você cancele toda vez que você abriu a boca imaturamente e amaldiçoou sua própria casa. Segunda coisa que eu quero de você, que hoje você possa ressignificar o valor de uma casa. O marido e a mulher brigam, qual que é a primeira decisão? Eu vou sair de casa. O pai e o filho discutem, o filho diz: eu vou embora dessa casa. Aí você vem para o mundo novo e fala: está tudo lindo, maravilhoso, mas deixa eu sair desse céu e voltar para a realidade. Quer dizer, para o inferno? A sua casa é um inferno? Então, o diabo quer que você não tenha vontade de voltar para casa. O diabo quer que você desanime da sua casa. O diabo quer que você, que lutou a vida inteira para comprar a sua casa, agora não tenha alegria por ela. E aí o pouco que você fica em casa, você quer sair, porque eu não aguento ficar. Vamos sair, vamos passear, vamos para a roça. Pô, mas você já trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo é o único dia de você curtir a sua casa e você não aguenta ficar em casa. Eu acho que você precisa ressignificar o que é uma casa para você. Então você não quer ficar em casa, você não tem amor pela sua própria casa, você não sente vontade de voltar para casa. Tem gente que sai do serviço e vai tomar uma e não preocupa em voltar para casa. Tem gente que sai e vai jogar futebol e não dá a mínima de voltar para casa. Você precisa, a partir dessa noite, voltar a amar a sua casa, ter saudade da sua casa, ter saudade até do portão, para dizer: o portão é velho, mas é o portão da minha casa. Essa varanda é a varanda da minha casa. É aqui que Deus fala comigo. É aqui que Deus me deu minha descendência, é aqui que Deus me abençoa, é aqui que o dinheiro vem, é aqui que a provisão vem. Eu quero que nessa noite você comece a dar à sua casa o mesmo valor que você dá na sua paróquia. Porque às vezes você pega um ônibus aqui e você vai numa caravana lá em São Paulo assistir a missa do Padre Marcelo Rossi, porque você acha lindo o santuário da Santa Mãe de Deus. Aí você pega um outro busão aqui e vai lá em Aparecida do Norte, porque é o seu sonho entrar no santuário de Aparecida do Norte. Eu estou vindo ali de Sete Lagoas, a 100 quilômetros, para poder dizer que você deve voltar para casa hoje e ter a mesma sensação do Padre Marcelo, a mesma sensação de Aparecida do Norte, a mesma sensação do Pai das Misericórdias, a mesma sensação do Divino Pai Eterno. E alguém pergunta: que sensação? Você diz: eu entrei na casa de Deus, eu entrei na casa de Deus, eu entrei na casa de Deus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A presença de Deus está lá, a unção está lá, os anjos estão lá, a glória de Deus está lá, a santidade está lá. A minha casa é uma bênção. Abra a boca para dizer que você mora num barraco, se eu não vou meter a mão na sua boca de novo. Quando alguém perguntar: você mora onde? Fala: entra aqui nesse corredorzinho, lá no fundo tem um santuário, é a minha casa. Só que a gente não conseguiu entender isso na pandemia. A gente ficou, as igrejas tão fechadas, e o que vai ser de nós? A igreja templo estava fechado, mas o santuário da sua casa estava aberto, com todo mundo lá dentro. Então era para ter derramamento do Espírito Santo, cura, milagre, libertação, profecia dentro da sua casa. Por que 80% das pessoas que caminhavam na igreja abandonaram Jesus durante a pandemia? Porque não conseguiram entender isso.
Quem são as pessoas que estão firmes, inclusive mais maduras durante a pandemia? São aquelas que entenderam que o templo estava fechado, mas o céu não estava, e a minha casa também não estava. Então rezaram mais, estudaram mais, oraram mais, aproveitaram o tempo, ressignificaram, aprenderam, reaprenderam. E agora que a pandemia está passando, em nome de Jesus, estão muito mais fortes, porque entenderam que o mesmo milagre que é derramado na paróquia, também é derramado na minha casa. Claro, em proporções diferentes, que a minha casa é uma igreja doméstica, e lá é a igreja templo, mas o poder é o mesmo. Eu quero que você volte para casa hoje apaixonado pela sua casa. Ah, Moisés, você está falando isso porque você não tem um filho que usa droga. Tá, mas na paróquia também tem gente que usa droga, mas isso não desmerece o amor que eu tenho pela minha paróquia. Na paróquia tem ministro da Eucaristia que é metido igual esse filho seu. Na paróquia tem gente que mexe com casais que é vaidoso igual esse parente seu. Mas isso não me faz sair da paróquia. Eu estou falando de casa mesmo. Eu estou falando de 4 paredes, de móveis. Eu estou falando da sua cama. Eu estou falando de você voltar o seu filho para dormir no quarto dele, não mais na cama do casal. Eu estou falando de você ressignificar a cama do casal. Eu estou falando de você, mesmo que apertado, arrumar um jeitinho de pôr mesa e cadeira no meio da sala e começar a almoçar e jantar em família. E se você puder, nem compre mesa giratória. Faz a experiência de ter uma mesa onde vou ter que dizer: filha, pega a manteiga para mim, muito obrigado, filho. Pai, agora me passa o pão. Então você passa o pão, vai a manteiga, vai o pão. O nome disso é Eucaristia. Pergunta para quem está do seu lado: você está ouvindo ou você morreu? Pergunta para quem está do... Até a chuva parou para eu pregar. Pergunta para quem está do seu lado: você está ouvindo ou você morreu? Não importa se a sua casa é alugada, porque a minha é alugada. Minha esposa entrou na minha casa grávida. As minhas filhas já têm 15 anos, então tem 16 anos que eu moro na mesma casa. Eu só tenho um banheiro, eu não tenho suíte, mas é ali que eu monto as minhas pregações. Deus fala comigo. Tem pregações que eu faço que a pessoa fala: Moisés, você estava no azeite, onde que Deus te revelou aquilo? No sacrário? Eu falei: não, na minha casa. Porque eu entendi que Deus fala na minha casa, age na minha casa, fala no meu ouvido na minha casa, aparece na minha casa, me acorda na madrugada na minha casa. Eu entendi a presença de Deus dentro da minha casa. Você precisa voltar a amar a sua casa, ter vontade de voltar para casa. Não é voltar para casa que amanhã tem que acordar cedo, não é voltar para casa por saudade da sua casa. Você precisa ter paixão de novo, de limpar a sua casa. Tem casa que a gente vai, que já tem teia de aranha, já está largado. Você já está limpando, é mês sim, mês não. Já não tem mais vontade de arear as panelas. Você precisa ter paixão pela sua casa. Você precisa ter amor pela sua casa. Porque a palavra diz: o zelo pela casa do Senhor consome o meu coração. Faxina na tua casa não é tristeza, é limpar a casa do Senhor, é o templo do Senhor, a parede do Senhor, é a cama do Senhor, é a glória do Senhor, é o altar do Senhor. Aí você fala: meu sonho é ser ministro de Eucaristia, para eu arrumar o altar. Mas você não arruma nem a sua cama de casal. Se já tem uma semana que o lençol é o mesmo, você quer que passe uma semana com o mesmo forro no altar? De jeito nenhum, Moisés, a cada missa tem que trocar. Então troque o forro do seu jantar, da sua mesa, da sua cama. E se alguém perguntar: por que você troca dia sim, dia não, dá muito trabalho, você diz: porque não é cama nem mesa, é altar. É altar. É altar. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você morreu mesmo? Quem recebe, diga aleluia. Hoje eu quero profetizar a libertação da tua casa, diga aleluia.
Hoje eu quero profetizar a paz sobre a tua casa, diga aleluia. Hoje eu quero profetizar a bênção sobre a tua casa, diga aleluia. Hoje eu quero profetizar que entra um ar novo, um hálito novo, uma unção nova. Você vai levantar todo dia, vai abrir a porta, vai abrir a janela, vai abrir a cortina, vai colocar um vaso de flor em cima da mesa. Deixa fluir a alegria, deixa fluir a alegria. E quando alguém falar, não fecha porque ajunta pó. Se ajuntar pó eu limpo. Mas a minha casa é a casa de Deus. É a casa, e casa de Deus não fica fechada. E casa de Deus não fica fechada. Era isso que era para você entender na pandemia, e você não entendeu. Só que a gente já está tão viciado em pensar como o mundo pensa, que a gente começa a falar besteira e repetir besteira, não é? Eu tenho 18 anos de casado e graças a Deus meu casamento é uma benção. Só que as pessoas sempre jogaram na minha cara que eu vivo bem porque eu viajo demais. Então quando você chega, a mulher está cheia de paixão. Quando ela cansa de você, você já viaja de novo, é por isso que não briga. Porque é muito normal você estar na igreja e ficar doido que o marido pega um serviço longe para você respirar. Mas eu fiquei 4 meses em casa. Nós oramos mais, nós beijamos mais, nós nos apaixonamos mais. Moral da história, voltei a viajar e agora eu viajo sem vontade, porque eu não quero sair, ela não quer que eu saia. Então eu entendi que o detalhe não é ficar em casa ou ficar fora. E é isso que a gente não entende, é isso que a gente não entende. E aí a pandemia te deu a oportunidade de ter marido em casa, de ter esposa em casa, de tirar o filho da casa da avó. Aí você entendeu tanto que o seu filho estava largado, perdido, sem colo, sem beijo, sem abraço, sem carinho. Nessa noite nós queremos pedir essa graça, diga aleluia, de voltar a entender para que serve a sua casa. Vamos lá para eu terminar que nós vamos orar. Diga comigo, Davi recebeu o Espírito Santo em casa. Nossa Senhora recebeu o Espírito Santo em casa. João Batista recebeu o Espírito Santo em casa. A igreja recebeu o Pentecostes em casa. O Concílio Vaticano II diz que primeiro Deus criou foi uma casa. Nossa, abre a boca. Primeiro Deus criou foi uma casa. O Papa João Paulo II disse que a minha casa é uma igreja. E hoje o Moisés está me fazendo entender que a pandemia não pode acabar sem eu entender de novo por que Deus me deu uma casa. E eu quero que você saia daqui hoje apaixonado pela sua casa outra vez. Apaixona pela sua casa. Apaixona pela sua casa. Eu não estou dizendo que você tem que ficar com ela o resto da vida. Eu estou tentando trocar de casa, tem 2 anos, não consigo, porque está faltando um banheiro. Lá em casa é um monte de mulher, eu me lasquei. Mas enquanto eu estiver nessa casa, essa casa é a minha paróquia, é a minha igreja. Não deixa tumultuar de penetra a sua casa, não deixe entrar qualquer pessoa na sua casa. Selecione quem tem acesso à sua casa. Cuidado com fotos da sua casa e intimidade expostas em redes sociais, porque não é bom. Mantenha a privacidade da sua casa. Dê uma blindagem para o interior da sua casa. Não é de vergonha, é de precaução. Só deixa entrar gente de Deus na sua casa. Não assista qualquer coisa, não escute qualquer coisa, não se fale em qualquer coisa. É um santuário. Trate aquele seu barracão no fundo como santuário, aquela casa sem acabar como basílica, aquele puxadinho que você está tentando terminar há anos. Trata aquele lugar como uma paróquia que está há 12 anos tentando reformar e não conseguiu.
Começa a enxergar a sua casa como igreja, como presença de Deus. E volta a dizer, Mateus capítulo 6, se você quiser falar com Deus, entra no teu quarto e fecha a porta. Gente, é como que ajoelhar nos pés do sacrário. No sacrário, Jesus está presente sacramentalmente, e na sua casa Ele está em espírito e em verdade. Então quando você ajoelha no pé da cama e fala, Pai, eu estou aqui, eu queria muito estar lá no sacrário, mas eu não posso, eu tenho que buscar a criança daqui 20 minutos, mas os 20 minutos que eu tenho, eu te peço, fala comigo. A Bíblia diz que o céu vai se abrir e o Deus do céu e da terra descerá pessoalmente no seu quarto para falar com você, porque você é bom? Não, porque a sua casa é um santuário e a presença de Deus habita dentro da sua casa. Pode aplaudir, pode aplaudir.